Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Fala com o irmão que está do seu lado, dê um bom dia, dê um abraço se for possível, se você pode, amém? Nós somos mesmo um povo muito feliz nessa terra, amém? Obrigado, gente, parabéns, o louvor foi maravilhoso, viu? Bom demais, vocês estão liberados. Muito obrigado. Que bênção. Você pode sentar um pouco. Então, bom dia, graças e paz, vocês estão bem? Graças a Deus. Se você de repente vive, né, ou está, né, tendo a oportunidade de estar num lugar onde você sabe que é refrigério para a sua vida, você deve refletir sobre isso, a importância que esse lugar tem para a sua vida. Para mim, a importância do culto, né, esse lugar onde, né, a unção coletiva, o amor de Deus, a instrução, o ensino vem, né, como socorro para a minha casa, para a minha vida. Eu quero considerar muito isso, né? Recentemente veio essa instrução para dentro de mim, né? Onde estavam os que estão precisando de remédio? Nas campanhas de vacinação, né? Então nós tivemos agora uma grande campanha de vacinação lá na sede, graças a Deus, porque nós conseguimos, né, levar a igreja, assim, nós estivemos juntos lá, graças a Deus que você está ouvindo essa convocação de Deus para a sua vida, irmãos. Então, quantas pessoas, né, hoje estão com necessidade de remédio porque elas ignoraram as campanhas de vacinação? Entendeu? A campanha de vacinação, buscar o antídoto é melhor do que remédio, né? Então, se esse lugar para você tem sido um lugar de antídoto, né, ou mesmo que tenha sido um lugar de remédio, mas você está sendo sarado, curado de coisas na sua vida, nós precisamos libertar outras pessoas levando essa informação. Às vezes a nossa dificuldade é pregar o evangelho para as pessoas, mas faz um convite, a gente precisa de mais pessoas aqui. Eu sei que a gente cresceu o número de pessoas na escola dominical, começamos um discipulado para ele agora ficar rotativo, não ter mais, ele vai continuar agora, não vai ter mais aquele modelo que era antes, mas para isso nós precisamos das pessoas congregando, irmãos, por causa da libertação da vida dessas pessoas. A gente tem visto aí, né, o mundo, né, tragando vida de pessoas, elas vivendo agora por uma informação do mundo. A gente vai estar falando um pouco sobre essas coisas aqui agora pela manhã, mas eu e você, nós temos o papel de ajudar essas pessoas, né? Nós somos os agentes de Deus nessa terra agora, separados para fazer isso. Os anjos queriam fazer o trabalho que eu e você, nós podemos fazer. Imagina se os anjos chegassem diante de Deus e dissessem: ó, Pai, né, o Deus, né, o meu Criador, o meu Senhor, não sei, poxa, ficou com eles, mas muitos não estão reagindo não, né? Muitos não estão reagindo, e a gente precisa fazer tão pouco, gente, né? Precisa fazer tão pouco para que as coisas aconteçam. Quando a gente fica soltando os bannerzinhos, né, o pessoal da mídia trabalhando, montando estrutura de banner, tudo para a gente soltar nas mídias sociais, não é só para a gente ficar replicando eles só dentro dos nossos grupos não, alguém já faz lá isso, mas é para você mandar para outras pessoas que você conhece, que não é crente, que não é dessa igreja, que não é crente, porque se for de outra igreja a gente não tem necessidade de assediá-los ou mandar alguma coisa, mas pessoas do seu convívio de trabalho, da rua, da escola, da família, que você pode, né, cativar essas pessoas estarem aqui para serem libertas com o ensinamento da palavra de Deus. Não custa nada a gente envia tantas coisas, mas esses banners têm esse propósito. Hoje de manhã a Pamela falou comigo, disse: tio, manda quando tiver esses banners, manda para mim. Por quê? Porque normalmente a gente manda nos grupos. Aí, por quê? A ideia é exatamente isso, porque eu quero postar nas minhas redes sociais. Então, se ela posta, mas quantas pessoas a mais tinham visto, né, ou tinha visto o que vai acontecer no dia de hoje aqui, o que já está acontecendo. Então, se esse lugar é um lugar de salvação para a sua vida, se eu tenho certeza que o é, porque senão você não estaria aqui, o que é que você viria vir aqui se isso aqui não tinha valor na sua vida? Isso tem um valor imensurável para a minha vida, para a minha família, certamente tem para a sua também. Que tal a gente estender isso a outras pessoas que estão necessitadas? Não é verdade? Jovens que estão necessitados. Ontem eu fiquei sabendo que tinha muitos jovens ontem no culto, de ontem à noite aqui nos jovens, porque alguém ousou divulgar, alguém ousou convidar, alguém tentou trazer. Isso é importante demais, gente. Então, assim, se a gente olhar direitinho, passa a ser um pouco egoísmo da nossa parte nós estarmos aqui, né, nos momentos tão bons para usufruir da vontade da palavra de Deus, da instrução, do ensinamento, e a gente não repassar isso para outros que estão com sede. Entende isso? Então, se esse lugar é bom para você, deve ser bom para os outros. Traga pessoas para cá, né? Esse é o meu desejo, porque a proposta nossa hoje de crescer como igreja é a gente ajudar famílias a estarem debaixo da orientação da palavra de Deus. Você está bem? Graças a Deus. Tem uma informação que eu até falei com o pastor Wanderson que eu queria dar.
né? Eu quero fazer uma convocação, não que ele não pudesse dar com excelência, eu sei disso, mas a gente tem feito algumas convocações aqui na igreja, eu estou muito feliz pela resposta que vocês têm dado. Vamos estar falando disso hoje à noite também. 2 pontos, nós vamos ter o encontro de casais. Se na nossa igreja você, né, que é casado, já fez encontro de casais, é mais uma convocação que eu estou fazendo, amém? Pastor, eu já fiz o encontro de casais, maravilha. Amanhã a gente vai ter a nossa reunião, à noite, lá na sede, a partir das 20 horas, né? O custo da inscrição lá é de R$40 e vai ser um tempo poderoso, para que a gente também consiga levar um grupo de casais que nunca fizeram encontro de casais da nossa igreja, amém? Para eles maturarem na fé, né? Um crescimento, algo da parte de Deus para mudarem suas vidas. E eu quero ser um agente, né, que ajude a transformar essas vidas. Eu quero fazer alguma parte disso, ajudar. E eu quero que você também fique animado sobre esse tempo. Então, se você não fez ainda, eu vou te falar, desejo fazer o SCC. Vai ser um tempo bom para a sua vida, né? Mas nós estamos com expectativa que você vai fazer esse ano. Você e sua casa, se você tem alguém que você conhece e acha que é importante que a gente possa estar levando para esse grande encontro, que é poderoso, sobrenatural, é um tempo sobrenatural. É algo que você não consegue transmitir para as pessoas com palavras, só as pessoas experimentando e vivendo mesmo a experiência de estar com o Senhor naqueles dias. Por isso que é um encontro, essa palavra é bem específica, encontro, amém? De casais. Então, se a gente, que você que fez, já está feita a convocação, eu quero te ver lá, mais uma vez eu vou dizer, você vai me ver lá. Um dia que você chegar no acampamento, não teve um dia que você não fosse lá, um horário que você não fosse, que você não tivesse me visto lá, juntamente com toda a minha família. Nós estávamos lá, graças a Deus que eu também te vi lá. Amém? Não tem nem repreensão para a igreja sobre o nosso acampamento. Está bom demais, amém? Era a nossa campanha de vacinação. Quem não estava, né, que não esteve lá, eu desejo, né, eu penso que foi porque realmente você não pôde estar, amém? Mas que você não trocou de forma leviana, não, por qualquer coisa. Uma outra coisa importante também que eu quero estar falando é sobre o grupo familiar da nossa igreja que vai começar. Esse ano a gente quer trabalhar entre 15 e 20 grupos, né, em toda a zona leste da cidade, não importa se é no bairro do Mirante, se é no Catolé, se é em José Pinheiro, Nova Brasília, Monte Castelo, Glória, não sei, Santo Antônio, mas enfim, nós precisamos de um grande trabalho. Esse é um projeto, é o maior projeto, vamos imaginar assim, evangelístico. Eu sei que o Gustavo e a esposa dele fazem um trabalho excelente, né, o pessoal que trabalha com evangelismo na igreja, mas esse é um projeto muito bom para a gente evangelizar e ganhar pessoas, porque a gente vai até, né, o ambiente dela, fica mais fácil, né, numa casa, na casa de uma família. Então, se você, né, já fez o rema, e você não tem um compromisso à noite, nas quartas-feiras, porque não temos programação nessa igreja, então eu já fiz o rema. Na quarta-feira eu fico em casa só para ver um filme, só para ver alguma coisa, eu vou te falar. É tempo de você começar a trabalhar para o Senhor nessas quartas-feiras. Amém? É muito importante servir. Dos projetos da igreja que eu mais cresci, esse é um que eu cresci muito. Amém? Então você fez o rema, está fazendo outras escolas, a gente vai precisar de ministros, a gente vai precisar de líderes para esse grupo, para grupo familiar, de pessoas nessas casas. E a gente precisa também, se você tem uma casa e lá você tem parentes na sua casa, familiares, vizinhos que você sabe que precisam ouvir a palavra de Deus, precisa ser instruído, é um grande discipulado, é evangelístico, é um trabalho totalmente evangelístico. Nós temos uma equipe de ministros e uma liderança, Lenilson e a esposa dele já estão prontos para dar início. O pastor Padre está na supervisão do pastor Padre, esse trabalho do grupo familiar. Mas no final de março, ou no início de abril, não sei bem a data que a gente combinou, a gente está dando início a um período de um grande grupo familiar na cidade de Campina Grande, mas principalmente na Zona Leste, através dessa igreja. Vai ser evangelístico. Então, num dia daquele dia da convocação final, da festa, da apresentação, eu quero ver as pessoas que entregaram suas vidas para o Senhor Jesus, vão ser muitas aqui. Você crê comigo? Eu creio desse jeito, vão ser muitas pessoas que vão vir, né? A palavra vai lá, a gente tem experiência no grupo familiar, irmãos, que a gente ministrando, os vizinhos iam para o pé da parede nas casas para ficar escutando e se convertiam, e depois vinha para o grupo familiar. A palavra ela é poderosa, é uma forma que o Senhor nos deu de uma estratégia de alcançar pessoas para o Senhor Jesus, amém? E esse trabalho não pode parar, a igreja não pode ficar adormecida. Eu quero essa igreja muito avivada, eu quero estar avivado, você me avivando, eu quero te avivar. Tá bom assim? Então estamos animados. Você já viu que algumas coisas estão acontecendo também no nosso âmbito aqui fora. Nós já terminamos de tirar toda essa parte, essa cobertura de telha daqui, derrubamos 2 pilares que tinha ali, eu não sei se você já viu, apareceu um espaço bem grande ali que a gente não tinha visto ainda, tem mais 3 para serem derrubados, a parte do telhado,
porque a gente vai fazer uma coberta só, para depois a gente começar com toda a parte já de rebaixamento de gesso aí, e enfim a gente vai concluindo, vai entrando. A parte da sonoplastia, não sei se você já viu lá atrás, já está quase pronta, quase tudo rebocado. Nesses dias a gente está abrindo ali, montando a estrutura para que os meninos possam ir para lá e ter um ambiente mais confortável. Eu preciso das suas orações a esse respeito, tá bom? Da divulgação, da oração, crendo, declarando, chamando a existência, o ambiente que você quer para essa igreja. Amém? Quero que você continue orando. Senhor, muito obrigado pelo piso dessa igreja. Eu declaro um piso bom. Comece a confessar. Amém? Comece a orar, comece a chamar a existência. É assim que a Bíblia fala. A sua igreja, a nossa igreja, nós chamamos a existência. Vamos gerar uma igreja bonita. Amém? Isso a gente gera em fé, em oração. A fé faz todas as coisas. E o dinheiro, pastor? Não, a sua fé, né, constrói essa visão que nós estamos aqui. É a fé, a minha e a sua fé junto. Tá bom, gente? Você está pronto para a gente aprender um pouquinho daquilo que Deus tem para as nossas vidas hoje? Queria que você abrisse a palavra em 1 Coríntios 2, 12. Todo mundo lá? No 12, diz o seguinte: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode conhecê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e eles de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quero que você fique por aí um pouquinho, a gente vai estar ministrando hoje sobre essa libertação da mente, das coisas comuns e naturais. A gente vê por esse texto aqui, Paulo trazendo uma instrução aos Coríntios, e ele diz que o homem natural, ele nunca vai compreender Deus. Amém? Então foi necessário a gente nascer de novo, cada um de nós nascermos de novo. Temos o nosso espírito recriado, para que esse espírito do homem agora voltasse a acessar o Espírito de Deus. Essa comunicação é aqui. A comunicação de antes estava perdida, mas agora, eu e você, quando nós nascemos de novo, nós passamos a compreender as coisas de Deus, as coisas do Espírito. O homem natural, ele discerne as estações naturais. Vai chover, ele percebe as formigas, o vento, alguma coisa, ele diz, rapaz, vai chover. Condição natural. Ele consegue ter um discernimento das coisas. Mas as coisas espirituais, o homem só discerne pelo Espírito. Então, para mim e para você, fica fácil discernir as estações e o tempo de Deus. Mas o homem natural, para ele, tudo isso é uma grande loucura. Então, uma vez que a gente entende dessa forma, saiba que o mundo que está aí fora, eles vão pensar diferente da gente mesmo. E não adianta a gente tentar empurrar de goela dentro no mundo, se eles não nascerem de novo, se a gente não guiar eles para esse caminho, para essa porta da libertação. Se a gente não trouxer, por isso que eu estava falando no início também, se a gente não trouxer as pessoas para cá e fazer com que elas sejam inseridas, né? Passe por essa porta que Jesus disse, olha, você vai entrar, né? E vai sair e vai encontrar pastagem. É esse lugar onde você encontra pasto. O novo nascimento te fez diferente, me fez diferente, nos levou de volta para casa, para uma nova vida, para um relacionamento agora pessoal com o nosso Pai, sem uma interferência, sem a ajuda de coisas específicas, para a gente ter uma comunicação difícil e longínqua. Não, agora nós estamos acessando diretamente pelo Espírito que está em nós, né, o Senhor, e a Bíblia diz que agora nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos, nós agimos, respondemos segundo a vontade dele. Isso pode acontecer? Pode sim. Amém? Então nós vamos estar tratando um pouco sobre essas coisas para que você fique pronto para crescer mais a sua vida no Senhor. Eu quero que você abra em Romanos 12. Lá era 2:12, agora é 12:2. Você conhece bem esse texto e a gente tem muito o que falar nessa manhã, nesse tempo. Romanos 12. E você pode falar que tem esse texto memorizado, deixa o Espírito Santo lhe ensinar de outra forma, deixa trazer coisas para o seu coração. É importante que você abra a Bíblia e que você leia.
e que você compartilhe das coisas que estão lá. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ok? Então, eu vou estar falando mais disso aqui. Deixa eu estar trazendo essas informações. Olha, eu já ouvi pessoas dizendo: quando eu me converti, imediatamente passou o desejo de mentir, passou o desejo de fumar, passou o desejo de beber, passou o desejo de prostituição, tirou o desejo daquilo. Rapaz, que coisa boa, graças a Deus. Existem milagres, existem coisas que acontecem dessa forma, mas não é o caminho natural das coisas, de um desejo eles serem arrancados assim, porque você se converteu. Quando eu e você, nós nos convertemos, né, a natureza de Deus veio morar dentro de nós, porque nós tivemos o Espírito recriado. Então aquilo como Ele criou e soprou dentro de nós, a mesma natureza, a mesma percepção, o desejo pela coisa espiritual está no nosso campo do Espírito. Mas o homem carnal, o homem natural, esse, né, agora ele deve ser agora dirigido pelo Espírito do homem que nasceu de novo. Esse Espírito do homem, ele deve dominar sobre, né, o Espírito recriado com Deus, com a palavra, porque a comunicação e a excelência da palavra vai passar pelo Espírito do homem. Então esse Espírito do homem, ele agora deve dominar o desejo terreno, o desejo carnal. Por quê? Quem é esse desejo? Esse desejo até Adão, esse era um desejo inocente, esse era um homem inocente. Ele não conhecia o bem, ele conhecia o bem, mas ele não conhecia a respeito do mal. Ele sabia as coisas de Deus e ele só tinha uma visão daquilo que Deus tinha dado para ele. Mas quando o diabo disse: se você comer daquele fruto ali, você vai se tornar com ele, conhecendo o bem e o mal. O homem era inocente sobre essas coisas, mas a desobediência fez com que o homem caísse, e ele passou de fato a ser conhecedor do bem e do mal. O diabo nesse aspecto não estava mentindo não para o homem não. Estava falando a verdade, passou a conhecer. No novo nascimento, a gente não volta mais para o campo da inocência. É uma coisa que não restaura, porque o homem passou a ser conhecedor de fato dessas coisas. Então, essa natureza, né, humana do homem, ela acessa o que é impuro, ela acessa a natureza diabólica. Porém, a sua nova natureza em Cristo Jesus recriada, essa que sim deve dominar sobre a natureza humana, a natureza dos desejos naturais. Então, tem pessoas, a diferença é que quando eu e você nós nascemos de novo, agora nós temos as ferramentas que nos ajudam a ir para esse campo de ficarmos livres dessas coisas. Há uma graça, há uma ajuda, todas as ferramentas que a gente pode rejeitar os desejos naturais, os desejos carnais, porque tem ajuda e o socorro de Deus por meio do nosso Espírito nos ajudando em todo o tempo. A graça perceptível. Quanto mais o homem tem uma afinidade com a palavra, e quanto mais o homem ele está sujeito às direções de Deus, né, se sujeitando, percebendo dessa orientação, se guardando, colocando essa força que é necessário colocar mesmo de fato força para que a gente alcance da parte de Deus benevolência, ajuda, socorro em todo o tempo. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente se distancia dos desejos carnais, mas eles permanecem lá, né? Essa carne, né, e esse desejo, esse conhecimento que a gente já tem agora, eles permanecem lá. A gente só precisa colocar força. Então, Paulo, ele traz uma instrução. Ele diz: olha, eu quero que vocês entendam sobre isso. Vocês nasceram de novo, agora vocês têm as ferramentas para trabalhar em favor da sua transformação. Então comece a transformar o vosso modo de pensar, a vossa maneira. Essa responsabilidade passou para nós. Precisamos entender biblicamente, né, nas alianças que os homens tiveram, eles pensavam assim, e na aliança que a gente tem por meio de Jesus, precisamos pensar: há uma parte, né, em uma aliança, em um contrato, em um pacto, né? Aliança é contrato, é pacto, ok? E dentro de um contrato há algo que cabe a você. Se você fizer qualquer contrato hoje, alguma coisa, em algum lugar, sobre qualquer coisa, uma parte nesse contrato, a responsabilidade é sua. Um pacto tem uma parte que a responsabilidade é sua. Não é diferente. Essa aliança que nós fizemos com Cristo Jesus, uma parte da responsabilidade é nossa, a parte é de Deus. A parte de Deus cabalmente ele vai cumprir. Isso aí eu tenho certeza, estou tão convicto disso. Resta saber como nós tratamos a parte que cabe a nós. Responder. Paulo, sabendo dessas coisas, que nós precisaríamos, né, mudar a nossa forma de pensar. Olha, está vendo que não é uma transformação? Eu nasci de novo, aí deu um apagão, esqueci tudo que era ruim, não desejo mais nada, né? Agora eu vivo diferente. Não, a orientação dele é:
e não vos conformeis. Agora, por causa do Espírito recriado dentro de nós, por causa da nova natureza, né, há uma excelência, há uma direção de Deus, há uma inclinação para Ele, há um motivo, há algo tão poderoso dos céus que habita dentro de nós, que é tão mais forte, que transforma, que restaura, que vivifica, que você sabe que você pode provar que é bom, que muda a sua casa, basta você só se expor, né, a esse calor, né, do Espírito mesmo o tempo todo, que você já sabe que agora você vai ser transformado, né? E isso já vai trazer para você, né, agora um inconformismo com essas coisas que se apresentam aí fora. Então, quanto mais a gente se volta mesmo, dá atenção ao Espírito e dizer: Espírito, você vai dominar a sua carne, essa carne, é você quem coloca domínio sobre ela, subjugando, né? Ele disse: se você vive em Espírito, ande também no Espírito. É exatamente dominando a carne, tirando a natureza terrena, colocando força, irmãos. Não colocando qualquer coisa diante dos nossos olhos, não vindo qualquer coisa que se fala, porque é a inclinação do mundo. E o mundo nunca vai entender isso, e a gente não adianta querer, né, colocar um outdoor dizendo: rapaz, vocês estão todos errados. Eu vou te falar, é um trabalho de formiguinha, é guiando o mundo para a natureza divina, para que pessoas vão entrando e vão descobrindo, como um dia eu e você nós descobrimos. Eu rasguei muitas literaturas, amassei muitas, desconsiderei muito o Evangelho, mas um dia aquilo caiu no meu coração. Amém? E agora eu sei que não é assim. Então não adianta, o mundo vai ignorar, porque para eles o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente faz aqui, isso é loucura, isso é tolice, isso é besteira da nossa parte. Isso é uma grande loucura, as coisas não acontecem desse jeito. Isso é para o mundo, porque eles não entendem. Não adianta a gente: rapaz, mas está tão fácil, porque a gente não vê. Não, estava tão fácil para a gente também durante toda uma vida, porque nós não vimos. Demoramos tanto, muitos de nós, até para ver. E outros não conseguem ainda enxergar isso. Porque a Bíblia está dizendo aqui: o discernimento dessas coisas, ele é espiritual, é pelo Espírito. Depois que o Espírito nasce, é recriado e tem novamente esse relacionamento com Deus, né? Esse acesso à vontade e à instrução de Deus, agora fica claro, ficou fácil ter a percepção das coisas. Mas enquanto isso não acontece, é difícil mesmo, irmãos, a gente entender, o mundo entender as coisas espirituais. Você está aqui hoje? Que bênção, graças a Deus. Então, da mesma forma, essa mudança, né, de mentalidade que Paulo se refere aqui, vocês precisam mudar, né? Não se conformar. Ou seja, só quem não se conforma é um homem cheio do Espírito Santo, cheio da natureza. É você pegar o seu espírito associado ao Espírito de Deus e desenvolver ele, fazer crescer. A Bíblia diz lá em Gálatas que o Espírito, né, que a carne se opõe às coisas do Espírito, e o Espírito contra a carne. Fica dentro de nós uma luta, né? Então esses desejos, né, o homem espiritual querendo acertar nas coisas de Deus e a carne querendo as coisas que o mundo propaga, que apresenta diante de nós, né, o tempo todo. Diz que é uma luta, né, um tentando vencer o outro. Eles militam, algumas versões dizem que eles militam entre si para lutar, mas essa consciência que deve estar carregada dentro de mim, dentro de você: não, eu não sou carnal, eu sou um homem espiritual, eu tenho a mente de Cristo, eu vim dele. É diferente, você veio de Deus, você nasceu de Deus. Vamos estar falando sobre isso daqui um pouco. Você nasceu dele de novo, então você, né, já sabe que você é o homem espiritual. Você tem que declarar isso: carne não é segundo a sua vontade, não é segundo os rudimentos, nem os pensamentos que o mundo tem, não é segundo o que se apresenta lá, é por aquilo que eu tenho dentro de mim, pelo que eu nasci de novo. Então eu preciso vencer você. Então é uma grande luta. Então quem é que aqui mais está se alimentando? Porque, irmãos, se nós formos olhar, nós temos pouco tempo mais exposto a essa direção da palavra de Deus aqui, quando a gente vai para olhar para esse campo natural. Quantos cultos a gente tem por semana? Quantos momentos você e eu e você, nós nos expomos à palavra de Deus? Agora, olha quanto tempo nós ficamos fora desse contexto, né, de não estarmos falando, né? Mas o fato de nós não estarmos aqui não quer dizer que agora a gente saiu daqui, agora entrou num pensamento, na instrução do mundo. Não é esse o chamamento. Quando o homem espiritual ele está bem, então o que está fora já não afeta mais a gente. Então quando você continua lá, é como se você estivesse na igreja, você só mudou do ambiente físico, né? Pode ser que não tenha uma ministração específica, pode ser que o momento não seja mais específico, como um momento de celebração e um momento de culto, que é algo mais específico para Deus. Esse momento aqui é o nosso culto de ensino. À noite a gente tem um culto mais específico de celebração, de rendição para Ele, de oferecer o nosso culto, de gratidão,
de celebrar aquilo que nós temos nele, mas tem momentos mais específicos. Lá na sala agora está tendo ensino, as crianças estão sendo ensinadas esse tempo. Quando a gente sai desse ambiente, a gente pode sair desse ambiente especificamente, mas essa natureza daquela que ele colocou dentro de nós e o nosso espírito deve estar elevado, a ponto das coisas de fora não nos afetarem, as conversas, as falas, as convocações, as malícias, a maldade, aquilo que chama a atenção dos nossos olhos, da nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente precisa estar renovada, transformada. Aí esse homem ele não vai ser mais afetado pelo que está lá fora, então ele tem um culto. Por isso que o salmista, vamos passar por isso também, ele começa dizendo assim, que medita na palavra de dia e de noite. O tempo todo você sendo cristão, onde você está, falando a palavra de Deus. Você está comigo? Então quando ele diz assim, e não vos conformeis, o homem é espiritual, ele não consegue mais se conformar com isso, irmãos. Você vai estar lá fora e aquilo vai te incomodar. Vai estar chegando a hora daquele programa de televisão que a televisão acessa a sua casa facilmente. Você liga a ela, então tem tudo lá. Então, a maioria hoje das coisas que estão na televisão, eu acho que 90% do que tem na televisão hoje, pelo menos desses canais que a gente tem, por exemplo, como numa cidade de Campina Grande, esses canais mais abertos, 80%, 90% é lixo. Você vê que quando você assiste não bate com o que você é, com o que você pensa, com o nível de pessoa que Deus criou. Quando você vai olhar pelo homem espiritual, mas não pelo homem carnal, pelo homem natural, mas você está olhando agora como um homem espiritual. Quando você bate, aquela programação ela não combina com o que você pensa. Se for à tarde, se você tiver uma tarde em casa, por exemplo, eu fico de folga, aí à tarde eu fico em casa, aí eu almoço, aí à tarde, lá para as 3 horas eu venho, quero ver alguma coisa na televisão. Irmãos, eu rodo todos os canais, chego no outro, viro tudo de novo. Cara, tudo é lixo. Não tem nada que dá para você compactuar. Agora, se você gasta tempo com aquilo, você vai se contaminar. Ou você precisa ser muito forte. Mas eu sou muito forte. Eu vou te falar, mas um dia aquilo pode, alguma sujeira daquela pode começar a pegar na gente. Porque o papel do mundo, eles não entendem as coisas espirituais, eles não discernem. Então, para eles vão empurrar lixo, porque a maioria das pessoas, ela come aquele lixo, aquilo dá crédito para elas. Mas nós que nascemos de novo, como pode ser? É diferente, precisamos transformar. Como é que nós vamos chegar e já não aguentar mais essas coisas? Quando você se apegar, irmãos, você sair de um culto, você começar a crescer espiritualmente, você mesmo vai identificar o seu crescimento espiritual. Logo, logo você vai identificar. Você não precisa de pessoas sinalizando essas coisas para você. Quando você mesmo se apegar sozinho, se pegar sozinho, dizendo, rapaz, eu não aguento isso não. Não vou ficar ouvindo isso não. Não vou ficar ouvindo essa conversa não. Não vou ficar olhando esse ambiente não. Eu não vou ficar escutando esse som, eu não vou escutar mais essa música. Rapaz, quando aquilo começar a te incomodar, quando as coisas começarem a te incomodar. E as coisas, às vezes eu não estou falando de coisas tão ilícitas para a gente não ir para um campo porque a gente gosta de trabalhar nos extremos, mas são as pequenas raposinhas mesmo, as coisas às vezes, que chegam com sutileza, porque o diabo ele é esperto. Eu vou te falar, quando o diabo vem apresentar um pirão mais grosso para nós, é porque a gente já estava comendo pelas beiradas. Você está comigo? Quando a gente diz, mas fulano chegou nesse nível aqui, é porque já começou comendo devagarinho lá por cima. Não, tal, é só uma passadinha, é só uma olhadinha, é só um toquezinho, é só um pensamentozinho. Só coisas assim, relance. Mas eu vou te falar, se você atingir um campo, você volta para ele novamente, porque aquilo é um território que você demarcou na sua vida. Quando você chega naquele ambiente, aquele território você já demarcou, você acha, não era muito bom, mas você já conquistou aquele território ali, da próxima vez você volta e fica com desejo de botar o pezinho mais na frente um pouquinho. Eu estou falando de todas as áreas da sua vida, para a gente não ir logo para o extremo do pecado, daquilo que a gente vê. Tem coisas que estão expostas para a gente lá, que você diz, não vai influenciar em nada a sua vida, é lixo, a gente poderia fazer tantas outras coisas boas. Pesquisar tanto documentário. A maioria da gente hoje tem smartphone, e nesses smartphones você acessa o YouTube, acessa tantas coisas boas. Você tem internet em casa, e na internet você pode acessar documentários importantes, coisas boas, mas muitas vezes a gente se perde com o lixo, quando isso não bate mais com o homem espiritual. Então, se você renovar a mente, a sua mente já não... O homem renovado, porque na condição espiritual você já vai para aquele campo, mas a mente, renovada, pensando nas coisas do alto, imediatamente aquele lugar te aflige, ele te incomoda. Na hora que você sentir um incômodo, irmãos, a orientação é: saia dali imediatamente. Sentir um incômodo, aquilo não é bom para você, tem que sair daquele lugar. Então a mente renovada ela vai fazer isso. E ele diz: não fique conformado, não se conforme, não aceite, não queira, reaja, saia, caia fora. Não fique conformado com isso, não compactue com isso, não pense nisso, não gaste tempo pensando nisso.
Fica inconformado. Eva tinha uma direção da parte de Deus, né? De tudo que vocês têm aqui nesse jardim, é tudo de vocês. Só tem aquela árvore, só aquela lá. Mas quase não dá nem para perceber aquele troço lá. É tão pouco diante de tudo que tem. Mas ela está como sinal, não toca naquilo não. Você tinha tanta coisa para fazer, tanta coisa boa para a gente pensar, tanta coisa para se criar, mas uma conversa demorada. Conversa demorada. O problema foi só a conversa demorada. Muitas vezes, muitos de nós caímos por causa da conversa demorada. Escutando mais um pouco. Ou seja, você vai sendo convencido pelo diabo. Astuto, sutileza. Ele não chega com tudo de uma vez, não te apresenta. Sutileza. Deixa coisas e vai embora. Né? Deixa coisas e vai embora. Eu já observei pessoas aliciando outras, né? Em áreas homossexuais. Um outro dia eu estava acompanhando o caso. É só aquela conversa. Tudo bem, mãozinha no cabelo. Você está tão lindo hoje, você está tão linda hoje. Sai. Vai embora. Né? O que acontece? Segunda vez, um toque diferente. A questão é quando o veneno fica, irmãos. Muitos de nós estamos acessando, ouvindo algumas coisas. Você diz, não, coisa simples, mas quando eu saio, está tudo bem, eu sou maduro espiritual para essas coisas. Eu vou te falar, mas muitas vezes a gente sai pensando sobre aquilo. Se sair pensando, foi picado. O veneno já ficou. Só são as entradas das coisas. Sutileza, coisas simples. É assim que se faz. Experimenta. Só isso. E sai de cena. A próxima vez é um passo a mais. Um passo a mais. E o homem com o espírito recriado, a Bíblia diz o seguinte, transforme para você não se conforma, né, com isso, com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar. Então precisa renovar. Enquanto nós não renovarmos a nossa maneira de pensar, nós vamos ver mais ou menos como era anteriormente, como um mundo misturado, e você não consegue acessar, porque o homem é espiritual. Aí a gente diz assim, porque Deus coloca um impedimento. Se eu renovar, Deus me entrega. Não, está disponível. Está disponível da parte de Deus, está disponível, Deus não está impedindo não, está livre, está aberto. Só que é o seguinte, o caminho que acessa as bênçãos, por esse caminho, a gente tem que passar pelas oposições. Mas se a gente se distrai no caminho, a gente fica lá e diz, se você está distraído, você nunca vai chegar nas suas bênçãos. Para que você possa experimentar, você não pode se distrair com essas coisas te prendem, essas coisas te param. Essas coisas impedem de você alcançar as bênçãos que estavam diante de vocês. Identifica. Então o homem espiritual diz, rapaz, isso é lixo. Então você sai como alguém, né? Eu morava na roça e quando dava uma fome de lascar naquele mato lá, a gente trabalhando na agricultura, e alguém dizia assim, né? Até a hora do almoço dizia assim, vai ver se acha alguma coisa para comer, né? E achar alguma coisa para comer na roça era achar uma jaca madura, manga, um pé, algum lugar que tivesse fruto. E quando a gente ia com o facão na mão, aí você olhava direitinho um cacho de banana, entendeu? Madurinho, rapaz. Então o que tinha pela sua frente? Mato, buraco, capim, tudo. Então é o seguinte, no caminho nada mais parava a gente. Era só cortando o que tinha pelo caminho, abrindo. Imagina, então eu podia ficar distraído pelo caminho. Um peba corre, um tatu, faz alguma coisa, pensa em outra coisa, sabe? E perder a hora e a oportunidade do que estava lá. Mas a gente chegava naquele cacho de banana lá. Fazia uma vereda. Então o que estava pela frente, nosso alvo era aquilo lá. Você tem que correr para as bananas. As bananas disponíveis espiritualmente está para a sua vida. Deus não está impedindo o caminho, né? Agora essas coisas do mundo são os nossos impedimentos. Ele disse, você precisa transformar a sua forma de pensar para que você possa experimentar experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora deixa eu te falar, essa perfeita vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus é o original de Deus. Não é algo que Deus inventou para nós, é o original de Deus, é o que Deus criou para o homem, desde o princípio de todas as coisas. É você não ter falta de nada, é você estar completo, é você estar suprido, é você acessar livremente, é você, né, conhecer, perceber, ter percepção espiritual das coisas, de forma tão rápida, tão eficaz, que você diz, cara, viver nessa vida fica mais fácil. As oposições se levantam, mas que são as oposições, né? Quando a gente começa a correr com esse entendimento, as oposições vão ter, eu digo sempre isso aqui, um evangelho sem oposição, eu desconfio dele, porque a gente não negocia esse evangelho. Mas eu vou te falar, depois que as coisas estão diante de você, as oposições vão se levantar, mas ele disse, maior que está em vós do que aquele que está no mundo. Então você está com o seu facãozinho lá, rapaz, eu não vou ficar, né, impedindo a minha carreira, o que tem não.
O nosso propósito é a gente crescer espiritualmente. Então, o modelo da criação de Deus é essa boa, né? Essa perfeita vontade dele, é o modelo original. Ele quer que eu e você possamos retornar para tocar nessas coisas. Você está comigo? Transformar, né? De fato, a ponto de não conseguir ser outro, né? O que é que eu coloquei essa observação aqui? Temos que chegar nesse nível, irmãos, que quando você quiser fazer o contrário, agora, você não consiga mais. Vou dar um exemplo para você aqui. Quando eu cheguei para morar em Campina Grande na década de 80, nós éramos um país bem atrasado, um país em desenvolvimento. Na década de 80, quem viveu a década de 80, eu vivi, né, a década de 80, e a gente estava saindo de um sistema de governo e o país era muito atrasado. Nós éramos tratados como um país de terceiro mundo. Hoje nós somos um país em desenvolvimento, um país emergente. Mas você que não conhecia a década de 80 e eu vivi nela, era um país onde você não via uma construção. Campina Grande tinha 3 prédios no centro da cidade há anos, né? Você não construía nada, os carros tudo enferrujados pela cidade. Então, um país pobre, né? Essa tendência, né, da pobreza mesmo. Então, isso, né, vamos imaginar, isso que é parado, você não percebe o crescimento, né? E naquele tempo, por exemplo, eu ia de Campina Grande para João Pessoa usar um ônibus, era normal as pessoas fumarem dentro dos ônibus. Normal. Não tinha a plaquinha lá, proibido de fumar, então as pessoas não tinham isso aí. Então, as pessoas jogarem papel no meio da rua, coisa pela porta do carro, não tinha faixa de trânsito, por quê? Um país desaculturado. Eu só vim ver como era o Brasil mesmo, ver novamente isso, quando eu fui na Guatemala, há uns 4, 5 anos atrás, que é um país mais ou menos muito parecido com o Brasil, me lembrou muito o Brasil dos anos 80. Um país sem construção, a construção civil não funcionava, não tem os prédios tudo antigos, carro velho pela cidade, as ruas sujas, e eu digo, rapaz, isso era o Brasil, me remeteu muito aos anos 80 do Brasil como era. Mas eu vou te falar, depois daquele tempo começou as campanhas, né? O Brasil começou a se desenvolver, né? Nós entramos numa nova fase, um país emergente. Então, as campanhas, né, de não jogue lixo na rua, pare na faixa, não fume nesse ambiente, não pode fumar dentro de avião mais, não pode fumar dentro de ônibus, não pode isso, aquilo, outro, proibido isso, aquilo, outro. Aí veio as campanhas e a gente foi vindo, uma educação para dentro da gente, aquelas coisas que para nós era natural, você fazia naturalmente. Você comia o milho e jogava o sabugo no meio da rua. Não era gritante para você porque não tinha uma lei que regulasse, é como a palavra diz, o papel da lei foi regular o pecado. Né? Foi dizer, né, que rapaz, isso está errado. Se não tem lei, ninguém diz que está errado. Se não tinha uma lei, para mim isso era normal. Então você jogava lá porque é uma questão de cultura, não estava lá dentro da sua cabeça, então você não pode ser julgado. Agora, para um europeu chegando no Brasil vendo um negócio daquele, aquilo, o cara era gritante demais. Que absurdo essas coisas. Como que se faz um negócio desse? Mas para nós, não éramos aculturados dessas coisas. Mas na medida que a gente foi crescendo, desenvolvendo, eu te pergunto, você vai comendo hoje e de repente você cospe aqui? Né? Mas era normal, pessoas cuspem em qualquer lugar. Então você vai aqui, eu estava caminhando lá no parquezinho, eles colocaram umas placazinhas, não cuspa na pista de caminhada. Então tem alguém ainda pensando desse jeito. Mas para nós, que já nos educamos, cara, isso é uma coisa chocante. Tem coisas que você ainda vê na rua, né, que você se choca com aquele ato. Então, espiritualmente, você tem que chegar num nível desse, que mesmo quando você diga, rapaz, eu já fiz isso, mas quando pensa em voltar, você diz, cara, eu não consigo não. Mesmo que alguém dissesse, faça, você disse, eu não consigo mais fazer não. Entende isso? É mesmo que alguém diga, rapaz, ninguém está vendo, está tão fácil, rapaz, mas não é questão de ver, está fácil, né? E mesmo que isso não seja tão gritante eu fazer isso, mas não faz parte mais da minha cultura espiritual, eu não consigo mais acessar isso aqui. Por quê? Porque um nível de educação, um nível de instrução, pela palavra, né, ensinamento do que é certo e como a gente precisa viver para acessar as coisas de Deus, para a gente viver bem, para a gente não entrar em problema, não se meter em confusão, em problemas, né, não andar com a vida difícil, né, com essa inconstância, uma hora está bem, outra hora não está. Quando você chega nesse nível, irmãos, você não consegue mais acessar essas coisas. E o meu desejo é que nós possamos estar chegando em níveis, que quando diz, rapaz, o que a gente fazia? Rapaz, eu fazia isso até a semana passada, mas a consciência caiu de um jeito dentro de mim, que eu não consigo mais fazer essas coisas não. Mesmo que libere, mesmo que o pastor me mande eu fazer, não consigo mais não, pastor. Eu não consigo não. Então, essa consciência veio morar dentro de mim. Eu mudei, eu vou certo, vou pelo que é certo agora. Você entende isso? É transformar, né? Transformar, falar dessas coisas, alterar o estado, converter, mudar, passar de uma forma para outra, deixar de ser. E não a gente fingir, estar mascarado, sou uma nova criatura, mas a vida não sai daquilo.
faz as mesmas coisas, toma as mesmas atitudes, fora desse âmbito, né, desse lugar onde a gente consegue ter a ideia da comunhão, né, a orientação, a unção, os irmãos, né, vivendo em nome da cristandade, né, a gente se resolve aqui, mas no nosso secreto a gente consegue acessar coisas. Isso não é normal. Precisamos pensar sobre essas coisas. Rapaz, quando eu digo acessar, talvez não seja o que você está pensando. Eu digo acessar coisas que fogem de princípios da vontade de Deus. Seja em palavra, comportamento, reação dentro da sua casa, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, de filho para o pai, como a gente fala, o que a gente pensa. Mude a sua forma de pensar, a sua forma de reagir. Entende isso? Como você está reagindo? Quanto tempo Eva passou conversando com aquela informação? Rapaz, não é bem assim não. Se você comer, a diferença é que você agora você vai ficar como ele. Olha, sugestões, gastou tempo. Se ela tivesse... Ei, peraí, cobra, que conversa é essa? Né? Eu sou suprido, eu não tenho necessidade dessas coisas, eu não preciso. Não é para que eu vou tocar naquilo se eu tenho tudo isso aqui que está aqui já disponível para mim. Eu tenho uma instrução do meu Criador, ele não me disse que era desse jeito não, mas não, gastou tempo. Essa coisa de gastar tempo com uma conversa, um plus a mais, é perigoso demais muitas vezes. Entende isso? Você está aqui, você está entendendo isso? Amém? Então precisamos transformar, mudar, né? Passar de um modo para outro, de forma que a gente não volte mais. Vá conquistando seus espaços. De ser crítico, de ser avarento, mudanças. Sabe, rapaz, você precisa ser uma pessoa generosa. Seja com os seus, seja com o seu vizinho, seja com o pai, seja com mãe, seja com um amigo. Liberação, para que você não retenha nada. Estou falando no âmbito geral, onde a gente vai crescer, para que a prosperidade e a vontade de Deus alcance sua vida. Como? Porque você consegue sair roçando tudo aquilo e você vai para o alvo. Amém? De forma que você já não consiga mais pensar como anteriormente. E você diga, eu vou tocar o original de Deus. Não tem como, irmãos, deixa eu te falar, não tem como. Não tem como. É tempo da gente começar a correr. Não se engasga, não fica pelo caminho, parado com coisas, transformando a sua maneira de pensar para que você toque o modelo original da vontade de Deus. Aleluia, está entendendo? Está fácil aí para você ou está difícil? Amém? Conversando com o pastor Vando essa semana passada, eu estava dando um treinamento ontem no distrito para líderes, né? E por falar em treinamento de líderes, nós vamos ter no mês de maio, aqui no meado de maio, nós vamos ter um grande treinamento de uma escola que é do Rio de Janeiro, Relevantes. Meu irmão faz parte dessa escola, né? E a gente vai estar com 3 pessoas do Rio de Janeiro trazendo esse treinamento aqui para a igreja, para lideranças e para aqueles que percebem uma vocação para serem líderes, ou seja, fica liberado para a igreja, para quem quiser participar. Vai ser um grande evento, a gente crê que essa igreja vai ficar pequena, amém? Vou estar liberando para outras congregações, para outras igrejas, para outros ministérios também, se eles quiserem treinar, porque é uma oportunidade que está vindo do Rio de Janeiro, né? O custo de inscrição vai ser muito barato, a gente vai fazer um preço diferenciado para os de casa, e vai ter um grande treinamento aqui. Vai começar na quinta-feira, só termina no domingo de manhã. Vai ser um tempo poderoso a respeito, né? É o projeto da Escola Relevante, formação de líderes do Rio de Janeiro, amém? E ontem eu estava dando um treinamento lá em pastor Isaías para a liderança dele, e me lembrei de algo que o pastor Vandes conversando aqui comigo essa semana, e eu gosto de pegar muitas coisas assim, coisas simples, pessoas vão falando, mas às vezes eu trago como uma lição espiritual para a minha vida. E eu não sei porque a gente falava de alguma coisa, de pássaro, bom, enfim, não sei. E ele falando que na casa dele, acho que na casa dele, não me lembro, tinha um pássaro, alguma coisa que ele ficou tão acostumado na gaiola, que quando abria a porta, não foi isso? Ele saía, né, mas ele voltava para a gaiola, né? E ele voltava para comer novamente na gaiola. E eu peguei aquilo e fiquei pensando, aquilo veio como uma instrução para dentro de mim, e ontem eu estava falando lá na escola, lá no pastor Isaías, no distrito, e eu fiquei pensando sobre aquilo. Irmãos, eu me lembro daquela história de Eliseu, já preguei sobre ela, né, algumas vezes, né, quando Elias chegou para Eliseu, e Elias, né, por uma instrução de Deus, Deus mandou levantar um substituto para Elias, e disse, o homem que você vai colocar no seu lugar, né, para dar continuidade a essa visão, vai ser, né, Eliseu. Acho que é filho de Cefate, alguma coisa assim. Ele disse assim, aí disse que Elias foi lá e encontrou esse rapaz, estava trabalhando, né, com a 12ª junta de bois, com o arado, cortando a terra, e ele chamou Eliseu e jogou a capa sobre Eliseu, ou seja, transferência de poder, né, transferência, né, da autoridade, enfim, jogou a capa sobre Eliseu.
E Eliseu entendeu aquilo, mas disse assim para Elias, ele disse, rapaz, deixa eu ir falar com meus pais, me despedir deles, né? Então, Elias teve um cuidado de chamar Eliseu, disse, não, velho, Eliseu, vem cá, deixa eu te falar, você pode ir, mas eu não quero que você esqueça o que aconteceu com você, né? Eu vou te falar, Deus, Ele te chamou para uma aliança um dia, e quando Ele fez isso, o Espírito de Deus, né, foi morar dentro de você e o seu Espírito foi recriado. Você não pode esquecer o que aconteceu com você. O que aconteceu com você é muito maior do que o que você pensa. Eu acho que a sua mente ainda não consegue atingir esse campo, esse lugar, chegar nesse nível ainda. É muito maior. Se eu fosse você, eu pegava essa instrução dessa manhã e começasse a pensar quem é você de fato, né, no novo homem. É muito maior, porque se você um dia descobrir de fato quem é você nele, tendo a mente de Cristo em você, como a gente viu lá em Coríntios agora, 2, né? Se você entender isso, quem é você, você vai muito mais longe do que você está, que o que você pode imaginar também. Não só por você, mas por outras pessoas, pela urgência que a gente tem. Quando eu falo que essa aqui é uma igreja, que você começa a declarar isso, que é uma igreja para 1000 membros, e eu estou trabalhando para 1000 membros, vamos trabalhar para 1000 membros juntamente com você, para a gente ter uma grande comunidade aqui, né? Porque eu não quero mostrar para o Verbo da Vida, para outro ministério que a gente tem, não. Deus o sabe do meu coração. Eu estou crendo aqui porque eu estou vendo tantas famílias restauradas aqui, irmãos, tantos jovens, sabe, nessa igreja adorando o Senhor, demonstrando o poder de Deus, uma igreja poderosa, uma igreja grande. E essa é uma missão que foi dada a mim e foi dada a você também. Entende isso? Então você precisa saber quem você é. Então o cuidado de Elias, disse a Eliseu, você não pode esquecer o que foi feito com você agora não. Você vá. Ele disse assim, cuidado para nessa ida você não encontrar a cobra. Não é isso que ele disse, eu estou só parafraseando, estou trazendo para você. Cuidado, irmãos, que nessa ida, às vezes de determinados lugares, determinados pensamentos, determinadas falas, determinados encontros, coisas que você vai acessar, cuidado para a cobra não estar no caminho. Porque de repente isso não aconteceu nada demais, foi só informaçãozinha. Mas se você sair pensando daquele lugar muito sobre aquilo, pode ser que o veneno tenha ficado em você. Quando a gente começa a pensar numa coisa demais, irmãos, é porque nós somos picados. É hora da gente começar, na verdade, começar a correr atrás de remédio. Porque se a gente tivesse tomado um antídoto, a gente não tinha sido picado. O propósito da escola dominical é a gente ter antídoto aqui para cada um de nós. É a campanha de vacinação. Graças a Deus que você veio para a campanha de vacinação hoje. Você atendeu essa convocação do ministério, não da saúde, mas celestial, para esse tempo. Entende? Então Eliseu chegou e disse, olha, você não pode esquecer o que aconteceu com você. Tem muita responsabilidade nisso. Ele disse, não, mas eu acho interessante quando Elias falou isso, que Eliseu chega lá e toma uma atitude. Não disse que foi por isso, mas eu gosto de ler todo o contexto daqui e dali. Diz que quando ele chegou lá, eu acho que ele disse, rapaz, eu vou fazer melhor. Eu vou me despedir dos meus pais. Mas chamou a turma lá e disse, rapaz, eu queria que você desmanchasse essas carroças aí, que ara a terra, esses carros, arador aí, quebra tudo, quebra. Eu não quero mais isso não. Né? E esses bois que eu estava trabalhando com ele, quero que mate agora, pode matar, corta, faz carne, tudo. Pega a lenha desse negócio, a gente vai assar, a gente vai fazer uma grande festa. Eu quero deixar tudo isso para trás. Né? Para que não haja arrependimento, para que eu não possa estar olhando para cá. Isso significa exatamente aqui dali, ó. Nós, de repente, nós estávamos, irmãos, num cativeiro. Você sabe que quando, né, aquele passarinho estava lá na gaiola, o pastor Vandes falando, aquele passarinho abria a gaiola, ele saía. Você sabe o que significa aquilo? Você olhar para o horizonte, e você passou a vida numa gaiola, e você olhar para o horizonte e dizer, rapaz, eu estou livre, eu posso voar para onde eu quiser agora. Foi isso que foi feito comigo e com você. Mas aquele passarinho voltava para o cativeiro. Sabe o que acontece? Mentalidade de cativeiro. Mentalidade de cativeiro. Eu vim de uma família muito pobre, eu vim de uma rua muito pobre, eu vim de um bairro muito pobre. O meu pai era assim, minha mãe era assim, eu frequentava um terreiro de macumba lá, eles pensavam assim, eu fazia isso, era assim. Tudo isso aí era o cativeiro. E às vezes a gente, né, involuntariamente, a gente continua, veio para o reino da liberdade, posso fazer o que eu quiser, a fé vai me levar aonde eu quiser. Tudo é possível ao que crê, mas essa mentalidade por falta de transformação da mente. Então a gente saiu da gaiola, mas depois fica aqui. Rapaz, é tanta perseguição, está tão escasso, que de vez em quando a gente entra para dentro da gaiola para comer novamente as migalhas. Volta para o cativeiro. Essa visão olhando sempre para o cativeiro.
Aí alguém disse, não, mas ele não voa porque tem essa cultura do cativeiro, ele foi criado aí, é Páscoa que nasceu já no cativeiro. Nós nascemos no cativeiro mesmo, irmãos. Quando nós nascemos numa condição ainda de pecado, onde o pecado dominava, mas foi depois, um tempo depois, um agente espiritual vindo do céu, foi lá e nos libertou, abriu a porta, nós saímos para fora, né? Agora você foi convidado a dar voos gigantes, não está olhando para o cativeiro mais. Essa mentalidade de cativeiro, de pobreza tem que sair da gente. Tem que acabar com isso, essa transformação que a Bíblia fala aqui, né? Ele diz, transforme a vossa mente, a sua maneira de pensar, porque senão a gente ainda vai olhar sempre para o cativeiro, vai achar que nós somos incapazes, que nós somos piores do que outros. Involuntariamente essas coisas ainda acontecem com a gente, falta audácia, ousadia para congregar coisas maiores em nossas vidas. Não, irmãos, eu não vou ficar nesse caminho não, eu quero crescer com você, né? Natanael olhou para Jesus e disse assim, falou para o amigo dele, ele disse, rapaz, pode vir alguma coisa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu vou te falar, de Matinhas também não podia vir, eu sou de Matinhas, né? Eu vou te falar, naturalmente, mas Natanael podia dizer, rapaz, de Nazaré eu não sei não, mas de Deus, se for de Deus, então Jesus não veio de Nazaré, veio do Senhor. Você não veio da cidade, do bairrozinho, da rua, da sua família, você veio do Senhor. Você veio da parte de Deus, você é uma nova criatura nele, você foi formado segundo a vontade dele, você tem a mente dele, agora não é mais a sua condição anterior. Para de olhar para o cativeiro, para de olhar para a família, de onde você nasceu. Você pode acessar as bênçãos de Deus, elas estão disponíveis. Ele disse, para que você possa acessar, saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, perfeita. Então, é o acesso que a gente tem por isso. Então tem que sair do cativeiro, irmãos. Qual é a sugestão? Queima a gaiola. Queima a gaiola, porque você não tem mais gaiola, agora não tem para onde. Você diz, rapaz, eu tenho tudo isso aqui para me voar, eu vou voar nisso aqui. Isso está dentro de nós, a capacidade criativa, o poder criativo de Deus, quando Jesus, a mente de Cristo está em você, quando você nasceu de novo, irmãos, o poder criativo de Deus, ele veio acessar a sua vida. E ele acessou a sua vida, o poder criativo de Deus mora dentro de você, aquela natureza que quando ele fala, renove, ou seja, para que você experimente, ou seja, é para você voltar para a base original daquilo que Deus tinha ou tem para a sua vida, amém? Então está na hora de nós despertarmos para essa realidade, viver o melhor daquilo que ele tem para as nossas vidas. Eu estou tão empolgado com aquilo que Deus tem para fazer, amém? Eu falava ontem, eu dava esse testemunho, eu vou encerrar com ele, a gente tem outras coisas aqui, depois eu acesso com você. Vou só ler um texto, eu não queria que você abrisse nele. Diz assim, tendo eu voltado, à margem do rio, havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimos peixes. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis a do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se encherão de pescadores, desde o Elgedim até o Eglaim. Haverá lugar que vão se estender as redes. Os seus peixes, a seus peixes, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Deixa eu te falar, sabe por onde é que essas águas elas correm? Através da sua vida. Aonde você passar, você vai molhar. Você vai trazer propriedade nova, você vai trazer vida, de forma que se você entrar num lugar, diz que aquele rio, quando ele acessou aquele mar morto, aquele mar salgado, diz que transformou. Ele não diz que ficou melhor aquela água, ele diz que mudou aquelas águas ficaram boas. Aonde você chegar, você passa a ser um agente transformador, né? Pelo que você crê, quando você chega, aquela natureza vai mudar, de forma que você é aquele agente transformador, vai mudar a sua casa, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua família, vai mudar a sua parentela, vai mudar a sua rua. É quando você muda a mentalidade. Então o que você precisa já está disponível, a sua fé vai te levar a construir o que você precisa. Amém, irmãos? Você chega e você coloca aqui um loteamento aqui, você coloca outro loteamento aqui. Aí uma pessoa vai lá, no mesmo nível social seu, na mesma condição, vai lá e constrói a casa dele, faz uma casa boa, ousa.
Rapaz, vou me esforçar, vou trabalhar, vou criar, a palavra pode me levar, vou lá e constrói uma casa boa. Uma casa boa. Ele pagou o preço de se esforçar, creu, puxou da parte de Deus. Pega o outro, que fica com a mentalidade do cativeiro, vai lá e diz, não, as coisas estão difíceis, eu vou ter que ter cuidado, pode não ser o dia de amanhã, constrói uma casa simples aqui no outro loteamento aqui. Pode fazer isso por experiência, eu estou mandando você fazer e você vai provar disso aqui. Daqui a 10 anos, aqueles 2 loteamentos vão ter construído. Vai olhar como é esse loteamento, vai olhar como é que é o outro lá. Você, por quê? Porque é o seguinte, o que construiu uma casa boa influenciou os demais. O vizinho disse, não posso fazer uma casa, essa casa foi uma casa muito boa. E aí, Maria, o que é que a gente faz aqui? Rapaz, vamos fazer um modelo diferente, vamos fazer. E todo mundo começa a pensar grande. Então você vê que não é a questão agora, né? É só uma questão de mentalidade, é só visão no cativeiro. Mas esse que construiu aqui já tinha botado fogo no cativeiro. Ele teve o papel de Eliseu. Rapaz, vamos queimar. Eu não quero voltar mais para isso, não. Eu não posso esquecer o que foi feito por mim. Eu não sou pobre, eu não sou miserável, eu não quero coisas fracas para a minha vida, eu quero coisas de excelência, eu quero coisas boas. Vamos construir coisas boas na nossa vida com essa visão. O que é que faz? Muda, daqui um tempo você tem bairros diferentes. Eu digo isso por experiência. Em Campina Grande, na década de 70, na década de 60 para 70, construíram os 4 primeiros conjuntos habitacionais de Campina Grande. Eu não vou citar esses conjuntos quais foram, são antigos, pequenininhos. Pode ser que você habite num deles e você faça uma avaliação como algo pessoal, não sei onde você mora. Mas os 4 conjuntos habitacionais, 2 deles estão vizinhos a bairros nobres. E 2 deles ficaram vizinhos a bairros simples. Eu te levo lá e você vai fazer a diferença, os que ficaram influenciados pela nobreza do ambiente. Garagens boas, carro bom, todas as casas foram transformadas, não tem nenhuma casa mais do modelo antigo, ou quase nenhuma, tudo mudou. Você vai no que foi associado à comunidade mais carente, você vai encontrar casas com 30, 40 anos, 50 anos, do mesmo jeito, mesmo modelo, velhinha, fraquinha, ou seja, mentalidade de cativeiro. A gente não pode, todo mundo é aqui assim, a gente vai desse jeito. Ei, você está num reino de justiça, né? A Bíblia diz que transportou para um lugar de justiça, um lugar de socorro, um lugar de transformação, um lugar de poder. Você é esse, você é essa pessoa. Amém? Essa mensagem era para hoje à noite, não era? Porque eu sei que você estava e a gente alcançava os demais, né? Porque eu estou com desejo mesmo que a gente mude essa mentalidade, né? E a gente alcance e acesse as coisas da parte de Deus. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Provérbios 23 fala a respeito do homem. O que é que você pensa? Você é o que você imagina que você é. Você dá exatamente a resposta daquilo que você acha que você é. O que é que você imagina a respeito de você mesmo? Eu estou te convidando hoje de manhã, sabe? Queima a gaiola. Para não ficar com aquela influência de voltar para dentro do cativeiro de novo. Sabe? O cativeiro é um engano, sabe? É uma comidinha mentirosa. Mas é um lugar de pobreza, é um lugar de fraqueza. Né? Quando você olha, você só tinha aquela gaiola ou todo o universo para você voar. O seu voo aqui era um voo curto. O voo que ele estava fora, aquele passarinho estava fora, era um voo grande, extenso. Mas ele ficava ali perto do cativeiro. A mentalidade do cativeiro mantinha ele por perto do cativeiro, de forma que nunca crescia. Pessoas que vêm para dentro da igreja e não conseguem desenvolver-se, não conseguem crescer. A capacidade que está em mim está dentro de você, está dentro de qualquer um de nós aqui. Ninguém é melhor que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Você não é melhor. Sabe? Então precisamos entender sobre esse crescimento em Deus. Você foi abençoado com essa palavra? Que bênção. Amém? Então hoje à noite a gente tem um nosso grande culto de ceia hoje aqui. Eu sei que vai ser um tempo bom. O pastor Perilo vai estar com a gente, mas a pessoa mais importante dessa noite mesmo é a presença do Espírito de Deus, e esse vai estar presente aqui para a gente para que nós possamos ser norteados. Amém? Convida pessoas, amém? Liga para uma pessoa hoje à noite. Rapaz, eu queria te fazer um convite, queria que você fosse. Quer que eu passe para te pegar? Traz uma pessoa, porque a gente faz os apelos aqui para as pessoas confessarem Jesus e a gente não tem ninguém, porque nós não estamos trazendo pessoas novas para a igreja, e daí não vai ter conversão, não vai ter experiência. Convida pessoas, traz pessoas para a igreja. Amém? Convida seus filhos, aqueles filhos seus que não estão vindo para a igreja, que deixou a igreja, que não quer nada com a igreja. Senta com ele em amor, dá um presente, começa. O diabo, ele é cheio de sutileza, cheio de esperteza. Você tem uma esperteza muito melhor do que a esperteza do diabo, a esperteza que vem de Deus, sabedoria, estratégia para você conquistar seus filhos. Uma vez uma mulher foi falar para mim: pastor, eu não aguento mais não a minha filha, ela chega a me agredir a essas coisas. Eu disse: irmã, como é que você está tratando? Reagia à altura daquilo que ela fazia, do mesmo jeito. Eu disse: eu vou te dar uma orientação, né? Se você quiser, você quer acatar essa orientação, a orientação que eu vou te dar? Quero, pastor, eu estou querendo ajuda, eu não aguento mais.
Uma irmã dela já tinha sido assassinada, a irmã da menina, por causa desse negócio de torcida organizada, e ela estava louca com a menina rebelde dentro de casa. Eu disse todos os dias, quando você sair de manhã, né? Deixa um presente, um chocolate, uma cartinha no travesseiro dela. Ela só lia, ela disse que quando ela acordava agressiva, você vai trabalhar, deixa lá, deixa um presente. Rapaz, ela começou a amar a filha dela desse jeito. Transformou a menina. A Bíblia diz que o amor constrange. Começou um constrangimento dentro da menina. Então aquela menina só atendia a mãe com pedradas e recebia flores. Quando acordava, estava lá: minha filha, eu te amo. Né? Isso aqui é para você, mamãe está deixando porque mamãe lhe ama. O amor constrange, gente, sabe? Então muda a sua forma de reagir com seus filhos. Porque meu filho tal, como é que você está agindo com eles? Comece a amar e você vai ver o que é que o amor pode fazer, tá bom? Graças a Deus. Toma conselho, conselho é bom. Tem alguém que está no nosso meio que não tomou uma decisão por Jesus ainda? Você está frequentando a nossa igreja, você gosta desse ambiente, acha legal, mas você ainda não se decidiu, não aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você quer fazer isso para que a sua vida seja mudada mesmo? Tem alguém que quer confessar Jesus hoje de manhã aqui no nosso meio? Quer aceitar e mudar toda a sua casa, a sua vida, o seu contexto, tomando esses conselhos ministrados hoje? Acho que todo mundo é de casa aqui, né? Tem alguém que não foi batizado ainda no Espírito de Deus, né? Não opera, né? Nos dons, porque não está mais ousado, né? Cheio, revestimento de poder da parte de Deus. É um presente de Deus para a sua vida. Não nega isso não, irmão. Se você teve coragem para vir para o novo nascimento, o que te impede de você dar um passo mais profundo em Deus, né? Então tem alguém que não foi batizado no Espírito Santo, quer ser batizado hoje de manhã? Quer receber o batismo no Espírito Santo? A gente quer orar por você. E pela imposição de mãos isso vai acontecer. Amém? Então, se você já é cheio do Espírito Santo, eu te quero mais ousado. Amém? Obrigado, viu, irmãos? Se você já é cheio do Espírito Santo, a gente precisa de pessoas orando mais em línguas, né? Buscando mais as coisas do Espírito, mais ousado. Nas convocações dos nossos cultos, se ninguém vem, né? Eu entendo que está todo mundo batizado. Se está batizado, quando a gente der um comando aqui, né? Por uma direção de Deus, para a gente ter um tempo de oração em línguas, seja fervoroso de Espírito, para que coisas sejam destravadas, tá bom? Tem alguém que está com alguma dor, algum sofrimento, e você crê no que a palavra diz a respeito, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, e quer uma oração por cura hoje à noite, hoje de manhã, aliás? Tem alguém no nosso meio que deseja aí? Todo mundo sarado, então, né? Então, bênção, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês ministrando.